para você que nos assiste, eu sou a Letícia Greco, jornalista, concurseira concursada, e hoje, no nosso resumo da semana, nós vamos comentar os principais acontecimentos da semana do dia 4 ao dia 12 de setembro. Acompanhe. Antes de começar a falar das notícias, eu queria primeiramente agradecer pelos novos seguidores, que a gente está crescendo, nosso canal está crescendo a cada dia, já estamos aí chegando nos 400 seguidores. Muito obrigada pelos comentários de vocês. Cada dia eu tenho recebido comentários, sugestões. Eu queria poder fazer todos os vídeos que vocês sugeriram de temas, mas eu realmente, o meu tempo ele é comprometido, eu me divido entre o trabalho, entre a pós-graduação, entre outros projetos que eu tenho, esse também, e realmente às vezes é muito difícil, mas eu vou tentar resolver tudo isso para vocês. E vamos lá então para as notícias. Ryan Lochte é suspenso por 10 meses por incidente durante a Olimpíada do Rio. Brasil não cumpre meta dos ensinos fundamental e médio. Coreia do Norte faz novo teste nuclear considerado o maior de sua história. Estados Unidos e Rússia acertam trégua na Síria. Governo troca advogado-geral da União, funcionária de carreira some. Primeira notícia. Ryan Lochte é suspenso por 10 meses por incidente durante a Olimpíada do Rio. Bom, por que eu coloquei essa notícia, né? Durante a Olimpíada eu procurei não colocar muita coisa relacionada ao esporte, mas quem assistiu à prova de atualidades que eu resolvi da VUNESP viu que caiu uma questão da Olimpíada e referente até à natação, né? Perguntava qual era o esporte do Michael Phelps. Então, eu acho que de repente, né? Não sei, pode ser que sim, pode ser que não, mas vamos colocar por via das dúvidas, né? Bom, vocês estão vendo então o Ryan Lochte com o nariz aí do Pinóquio, né? Por quê? Porque ele é um mentiroso, né? Eu acho que a relevância dessa questão é que todo mundo, né, o mundo todo, ele estava desacreditando no Brasil, né? Que o Brasil seria capaz de fazer uma boa Olimpíada, que nós teríamos problemas de segurança, nós teríamos problema com a Zika, com a chikungunya, e nada disso aconteceu, né? Só que aí vai os atletas americanos e dizem que são assaltados. E aí pronto, né? Tá vendo? O Brasil, né, não deveria ter feito a Olimpíada porque tem um problema de segurança. Mas aí descobre-se que era mentira, que eles simularam que tinham sido assaltados no posto. Eles foram no posto 6 horas da manhã, depois de muita balada, destruíram o banheiro do posto e aí quiseram ir embora, né, com o gerente, e aí ficou aquela confusão, que o gerente não falava inglês, teve que esperar uma pessoa vir para falar inglês, para traduzir, dizer o que estava acontecendo, enfim, o gerente tinha uma arma, pediu para se acalmar e foi todo aquele rolo, né, e o Ryan Lochte, ele mentiu, né, ele confirmou a história que ele havia sido assaltado e era mentira, né, e por conta disso, ele foi suspenso. Pegou uma suspensão, então, de 10 meses e foi uma decisão conjunta, então, do Comitê Olímpico Americano, Comitê Olímpico Internacional, Federação Americana de Natação, e ele vai ficar 10 meses sem poder competir e vai ficar de fora do Mundial da Natação de 2017, que vai acontecer em julho, né? Ele estava junto com... Não, ele não estava sozinho, né, o Ryan Lochte, ele estava com outros nadadores, mas a punição foi maior para ele, porque seria ele quem tinha sustentado essa história, né? Também teve um outro nadador que ele fez um pagamento de 30 mil para o Comitê do Brasil e foi revertido aí para uma instituição aí que financia crianças carentes no esporte, né? No judô, inclusive é uma instituição mantida pelo Flávio Canto do judô, né? Então, eu particularmente achei correta essa decisão, né, porque as pessoas, né, não podem vir em outro país, achar que aqui não tem leis, não tem regras, fazer o que bem entender, embora e não acontecer nada, né, não, realmente isso não é certo, porque se fosse nos Estados Unidos, a gente sabe que certamente o atleta seria punido. Bom, então, próxima notícia, Brasil não cumpre metas dos ensinos fundamental e médio. Muito séria essa questão, né? Então, esses dados eles foram revelados pelo IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Ela avalia o ensino em português e em matemática. Bom, e quais foram os resultados que o IDEB apresentou? Vamos ver no slide.
Então, no ensino fundamental 1, que são das crianças de 6 a 10 anos, a nota foi de 3,8 em 2005 e 5,5 em 2015. Melhorou, né? E a meta era 5,2, então passou da meta. Mas no ensino fundamental 2, são das crianças de 11 a 14 anos, a nota foi de 4,2 em 2013 para 4,5 em 2015. A meta era 4,7, ou seja, ficou abaixo da média estabelecida. E no ensino médio a situação fica ainda pior, porque a nota do ensino médio nos últimos 4 anos era de 3,7 e a meta desse ano era de 4,3 e não conseguiu atingir, né? E você vê que o ensino ele vai ficando cada vez pior, né? E aí o Mendonça Filho, ministro da Educação, diante desse quadro, disse: precisamos da urgência para votar as mudanças do ensino médio. E olha, hoje que a gente já está gravando aqui, essas mudanças já aconteceram e tá realmente um debate imenso, porque as pessoas não estão aceitando essa mudança do ensino médio que foi imposta, né, por uma medida provisória que não foi debatida. Bom, o que eu quis trazer para vocês com essa notícia são argumentos para uma possível redação, né? Uma redação que vai discutir educação no Brasil, e aí vocês têm esses dados para falar que a educação, ela realmente ela não está avançando como deveria. Por quê? Porque ela não consegue chegar à meta, né? Ela está, e conforme os anos avançam, pior ela fica, né? Infelizmente, isso não é nada inventado, né? É um dado comprovado, então, pelo IDEB. Próxima notícia. Coreia do Norte faz novo teste nuclear considerado o maior de sua história. Bom, eu já falei aqui da Coreia do Norte algumas vezes, até falei de um filme, né, que chama Entrevista, que eles tiram sarro do presidente, do ditador, que é o Kim Jong-un. E, bom, vou falar um pouquinho da Coreia do Norte, então, né? A Coreia do Norte tem esse presidente que é o Kim Jong-un, que é um sistema ditatorial, né? Ele age como um ditador bastante autoritário, bastante mesmo. É um país bastante fechado também, não mantém boas relações com os países do Ocidente, nem mesmo com a Coreia do Sul, que faz fronteira com a Coreia do Norte, né? A capital é Pyongyang, né? E depois desses testes aí nucleares, né, o governo confirmou os testes e disse que vai continuar desenvolvendo os programas nucleares, então aí batendo de frente com os Estados Unidos, né, que não admite esses programas nucleares, né. Bom, esses testes nucleares, eles foram tão fortes que geraram tremores aí de 4 e pouquinho até 5,3 na Península da Coreia. E o irônico dessa história é que esse ditador, o Kim Jong-un, ele realmente ele não tá nem aí, nem para a ONU, nem para os Estados Unidos, né? Parece que ele realmente, né, ele tira sarro dos Estados Unidos, né? Porque ele não tá nem aí. Ele decide fazer e ele faz mesmo, né? O que outros não têm coragem de fazer, ele faz. Por exemplo, o Irã também é um país do Oriente Médio, que é uma cultura conservadora, né, de religião islâmica, e o Irã ele agora começa a se abrir um pouco, mas a condição imposta pelos Estados Unidos para voltar a fazer comércio com ele, para voltar a ter relações, né, com o Irã, foi que ele parasse de fazer teste nuclear, né? E o Irã ele vem aí se abrindo para o mundo, mas a Coreia do Norte não, por causa desse presidente ditador que realmente ele quer fazer esses testes e mostrar o seu poder ao mundo. Mas é claro que essas potências, Estados Unidos, União Europeia, não vão aceitar isso. Então, olha aí, o Conselho de Segurança da ONU, né, ele já se reuniu para impor novas sanções ao país. E eu só coloquei entre parênteses aí o Conselho de Segurança da ONU, porque o Conselho de Segurança da ONU ele tem 15 membros, sendo que 5 são permanentes e têm o poder de veto, e os outros 10 são eleitos e se revezam, né, por mandatos de 2 anos.
Então, quem são os 5 países permanentes do Conselho de Segurança? Estados Unidos, França, Reino Unido, Rússia e China. Então, esses são permanentes, não vão sair e têm o poder de veto. Os outros 10, eles se revezam. Então, vamos para a próxima notícia. Estados Unidos e Rússia acertam trégua na Síria. Bom, então, os Estados Unidos e a Rússia formalizaram um cessar-fogo, e esse cessar-fogo, vamos lembrar que a Síria ela vem passando aí por uma guerra já há 5 anos, mais ou menos, uma guerra civil que a população aproveitou a onda da Primavera Árabe para se opor ao presidente Bashar al-Assad. Bashar al-Assad, ele não deixa o poder, ele está na presidência da Síria desde o ano 2000. Antes disso, o pai dele, o Hafez al-Assad, era o presidente, ficou 33 anos no poder e só saiu pela sua morte. E a população da Síria se aproveitou dessa onda revolucionária da Primavera Árabe, que tomou conta de vários países do Oriente Médio e do Norte da África, para pedir, né, que esse presidente saísse. E desde então vem numa guerra sem precedentes, com invasão do Estado Islâmico. A gente já comentou tudo isso no vídeo do Estado Islâmico também, clica aqui se você quiser assistir. E o Estado Islâmico se aproveitou dessa situação de guerra para invadir a Síria, então ficou, né, os refugiados não, a população ficou naquela situação, né? Se eu ficar, eu sou pego pelo Estado Islâmico, se eu fugir, eu viro um refugiado e ainda corro o risco de morrer nessa travessia, né, nessa fuga. Então tá uma situação muito complicada, e esse cessar-fogo, ele é importante por conta da ajuda humanitária, né, para a ONU. Ela está fazendo uma ajuda humanitária, mas precisa desse cessar-fogo. Então eles formalizaram esse cessar-fogo. Quem? Os chefes de diplomacia dos dois países, John Kerry, pelos Estados Unidos, e Sergei Lavrov pela Rússia, tá? Mas vamos lembrar que a Rússia, ela apoia o presidente sírio Bashar al-Assad, e os Estados Unidos apoiam um grupo de rebeldes que querem tirar o presidente do poder. Então eles estão em lados opostos, mas ambos ajudando, mas ambos então formalizaram esse cessar-fogo importantíssimo. E aí eu coloquei um pouco do que eu já acabei de falar desse conflito. Bom, então vamos para a próxima notícia e a última de hoje. Governo troca advogado-geral da União, funcionária de carreira assume. Então, quem assumiu é essa advogada que vocês estão vendo aí na imagem, que se chama Grace Mendonça, ela é funcionária de carreira. E eu coloquei essa notícia porque qual a importância dela? Porque é a primeira mulher a assumir o cargo de advogada-geral da União. E é uma mulher do alto escalão do governo Temer, e a gente tem visto poucas mulheres no governo Temer, né? Então, é importante, eu acho que isso pode cair num concurso por ser realmente uma novidade do governo ser a primeira mulher, tá? Então, vamos lembrar que antes, quem era o advogado-geral da União? No governo Dilma, Eduardo Cardoso, entrou o Temer, trocou pelo Fábio Medina Osório, que foi demitido por telefone. Por quê? Porque ele não teria tido diálogo com os ministros do Supremo e teria discutido com o ministro Eliseu Padilha, que foi quem o colocou no poder. Então foi demitido pelo governo Temer. O governo enviou uma carta agradecendo esse advogado pelos préstimos ao governo, diz que ele era um advogado brilhante, toda aquela história que a gente sabe que numa demissão camufla, né, a verdade dos fatos, a gente sabe que isso que acontece. Enfim, e assumiu então a Grace Mendonça, aí, advogada de carreira, e vamos ver se as mulheres conseguem fazer né, alguma coisa nesse governo Temer, que agora só tem homens, né? Vamos ver se as mulheres aí conseguem vir com alguma força, né, fazer alguma mudança aí importante. Vamos para a questão. Leia o texto e assinale a alternativa correta. Informação sobre a realização dos testes foi confirmada em a capital da.
Em edição especial, a televisão central da informou que o país vai continuar a desenvolver programa nuclear. Os funcionários do Serviço Geológico dos Estados Unidos foram os primeiros a registrar os sismos. Segundo eles, o epicentro foi perto de um povoado que fica a 20 quilômetros do polígono de testes nucleares Panjiri. Qual país confirmou ter realizado testes nucleares? Coreia do Sul, Coreia do Norte, Paquistão, Irã, Iraque. Coloquei algumas alternativas aí para você se confundir, né? Países aí que fazem, que tenham a capacidade de fazer testes nucleares, né? Coreia do Norte, Irã. Mas a resposta aí, quem a gente sabe que vem fazendo esses testes e dá a cara ao tapa e fala, tô fazendo mesmo, não tô escondendo, é a Coreia do Norte. Resposta B, muito fácil. Bom, então esse foi o vídeo da semana, mais curtinho, como eu disse para vocês, eu vou agora reunir, fazer um resumão das 3 últimas semanas de setembro. Não deixe de assistir e vamos aí reunir seguidores. O canal está crescendo, muito obrigada pela participação de vocês, pelas críticas, sugestões. Espero que vocês continuem acompanhando, comentando e até semana que vem.